paz do Senhor, juvenis. Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Suetônio. A paz do Senhor, juvenis. Eu sou a Kátia. A paz do Senhor, juvenis. Eu sou o Arthur. A paz do Senhor, juvenis. Eu sou a Camila. E nós somos da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Gostaria de saudar os visitantes com a paz do Senhor. E não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar as notificações. E para ver mais conteúdos, acesse nosso canal Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Pessoal, e nós estamos hoje estudando a lição de número 9. O título da nossa lição, O Amor Não Se Ensoberbece. E para começarmos nossa aula, vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero em primeiro lugar te agradecer, Senhor, por essa oportunidade novamente de estarmos aqui, Senhor, para ministrar a tua palavra. Senhor, o Senhor já tem falado conosco ao estudarmos e que o Senhor venha nos usar como instrumento, como vaso, Senhor, para abençoar todos os nossos juvenis. Senhor, abençoa também todos os visitantes que estão presentes. Nos guarda, Senhor, nesse período, Senhor, que estaremos estudando, Senhor, que nada venha atrapalhar, Senhor. Edifica os nossos corações, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, juvenis. Meu nome é Samila e estamos aqui para mais uma leitura bíblica. E a nossa leitura hoje se encontra em 2 Reis 18, versículo 28, 29 e 31, depois do versículo 33 ao 35 e também leremos Lucas 18, do versículo 9 ao 14. 2 Reis 18. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em voz alta em judaico, e respondeu dizendo: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes, e saia a mim e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna. Do 33 ao 35, porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Ramate e de Arpate? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, Rena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles, dentre todos os deuses da terra, que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? E agora, Lucas 18, do 9 ao 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer a si mesmo se humilha será exaltado. E essa foi a nossa leitura de hoje, juvenis. Tchau! Pessoal, a lição de hoje nós vamos falar sobre a soberba e o orgulho. O amor não se ensoberbece. É tão interessante quando você, às vezes, no meio em que você está, você sempre ouve e até fala: fulano de tal se acha, fulano de tal
é metido, fulano de tal acha que sabe de tudo, acha que é o melhor ou a melhor. Nós convivemos com isso, né, pessoal? Na escola, às vezes na rua. Isso envolve o que a Bíblia nos diz. Pode estar havendo no coração algum tipo de sentimento de soberba, de orgulho, se sentir melhor, se sentir superior, pensar que é melhor do que a outra pessoa, o amigo ou amiga. E todos nós somos tentados a isso. Então nós vamos estudar o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Porque quando amamos a Jesus, amamos a Deus sobre todas as coisas, nós aprendemos a vencer. E sabemos que o Senhor Jesus não se agrada disso, porque somos todos iguais e devemos aprender com Jesus sermos humildes. O tópico 1 da nossa lição, vamos ver o significado da soberba e o orgulho. Antes de tudo, nós precisamos entender que o orgulho saiu das profundezas do coração de Satanás. A soberba faz os homens pensarem que eles são grandes, são importantes, são melhores do que todo mundo, e nós sabemos que isso vai totalmente contra a palavra de Deus. Pensarmos assim é nos afastarmos de toda genuína virtude que vem do Senhor. A soberba, o orgulho, é algo que é sentido no coração. E isso é algo muito sutil, que nos engana. E foi falado aqui que isso primeiro nasceu aonde? É bem forte, mas é a verdade. Isso nasceu no coração de Satanás, o inimigo, o diabo, que primeiramente foi soberbo, achou que era uma coisa que não era. E a Bíblia vai nos mostrar como ele caiu. E é isso que nós vamos ver. E corremos o risco também, orgulho espiritual. Isso existe? Existe sim. O orgulho espiritual, ele acontece quando a pessoa acredita estar tão firme na fé e tão correta que diante de Deus ela já não enxerga as suas próprias falhas. Isso é quando a prática religiosa, em vez de gerar humildade, ela se transforma em motivo de vaidade e comparação com os outros. Jesus, ele já alertou sobre isso contra os fariseus, que cumpriam rituais e leis, mas desprezavam os humildes e confiavam na própria justiça. O problema não é servir a Deus, mas o problema é achar que você servir a Deus vai tornar você melhor que outra pessoa. Em resumo, o orgulho espiritual, ele te afasta de Deus. Por pensar que você mesmo pode fazer as coisas sozinho. Pensar que você é que está fazendo bem. E colocando o eu no centro, em vez de colocar Jesus. A vida cristã, ela deve ser marcada por humildade, dependência e serviço. E Jesus no centro em todos os momentos. É verdade, Arthur. E o cuidado que devemos ter com esse orgulho espiritual aí é se afastar das pessoas. Sim. Às vezes, a gente corre o erro de achar que somos mais certos, que somos melhores, e acabamos nos afastando dos nossos amigos. Não é assim. Todos nós precisamos reconhecer que somos pecadores e através da nossa amizade com as pessoas, com os nossos vizinhos, colegas de escola, que eles vão ver em nós a nossa humildade e vão aprender aquilo que Jesus nos ensinou sobre a humildade. E nós vamos ver o tópico 2 agora. A soberba precede a queda. E é um versículo na palavra de Deus, Provérbios 16 e 18, quando diz: a soberba precede a queda e a altivez de espírito precede a ruína. Vamos entender um pouquinho como que foi essa queda de Lúcifer. A razão principal da queda foi a iniquidade, o orgulho e a soberba que surgiram no coração de Lúcifer, levando-o a querer ser igual a Deus e trair a confiança do nosso Criador. O orgulho, a soberba, foi a fonte, foi a raiz, foi o princípio de todos os pecados. Lúcifer foi destituído dos céus por causa dele mesmo. Ele acreditou que teria o direito a um poder que não era dele, uma glória que não era dele. Mas tão grande foi a soberba, grande foi a sua queda. Uma vez caído, Satanás tentou o ser humano a esse sentimento e ele teve bom êxito, porque conseguiu fazer com que Eva caísse também em desobediência e orgulho. Satanás obteve esse êxito e veio o pecado original na queda da humanidade. Você pode ler em Gênesis 3, 1 a 7. Narra muito bem como foi esse processo. Uma das consequências do pecado de Lúcifer foi na Torre de Babel, que foi quando os homens quiseram buscar a glória sem se submeter a Deus. E hoje em dia acontece o mesmo.
Porque a sociedade, ela corre atrás de formas de buscar poder e autossuficiência, mas esquece do Criador. Assim como em Babel, erguem-se muitos monumentos humanos, ídolos do nosso coração. Pode ser o dinheiro, o celular, redes sociais, pessoas que geramos como os ídolos. Mas sem Deus, tudo é vazio. A verdadeira grandeza não está em exaltar o próprio nome, e sim em se render à vontade do Senhor. Ou seja, a mesma essência que está em Babel também tem hoje em dia, porque o orgulho, a independência de Deus e a tentativa de construir uma vida sem Ele é o que estava em Babel e o que também está habitando hoje em nosso meio. Ainda falando da sociedade de hoje, vemos assim essa soberba na sociedade. Infelizmente, quando a gente vê a sociedade colocando a sua confiança na ciência, colocando a total confiança na tecnologia, na razão, na filosofia e cada vez mais se distanciando do Senhor. Então, isso também é uma forma de soberba, como aconteceu lá em Babel. Então, que nós possamos ver isso e jamais seguir esse caminho. Aprender que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Paz juvenis, eu sou o Luiz e estamos aqui com a Radassa. Radassa. Por que a soberba? Ela é tão silenciosa, mas tão destrutiva. A soberba, ela enche nosso coração de algo que não é Deus. Então, a partir daí, nós criamos um ídolo que é nós mesmos. Então, dessa parte, ela destrói a gente e nossa relação com Deus. Estamos aqui com o Alisson. Alisson. Por que a soberba? Ela é tão silenciosa, mas tão destrutiva. A soberba ela é caracterizada por a pessoa ela querer ser superior às pessoas, né? Então, isso vai crescendo no seu coração, isso vai inflamando, isso vai dando evidências, frutos, e no fim, o que resta é a destruição, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Estamos aqui com a Isabela. Isabela. Por que a soberba ela é silenciosa, mas tão destrutiva? Porque a soberba é igual a ganância. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E vai nos deixando cada vez mais soberbo, e isso é muito ruim para o nosso coração. Bem, nós falamos sobre a soberba da sociedade, daqueles que se distanciam de Deus, mas vamos falar um pouquinho de algo assim bem pessoal, do coração, de uma experiência bíblica que aconteceu com o apóstolo Pedro. Bem, nós vemos que o apóstolo Pedro, ele tinha uma intensa autoconfiança. Ele pensava em si mesmo além do que deveria. Nós vemos isso quando ele afirma que jamais abandonaria Jesus e que ele era sempre meio pra frente, assim, do que os outros. Mas toda essa ideia de autoconfiança foi por água abaixo no momento que ele negou Jesus. Aquele que dizia ser capaz de ficar com Jesus até o fim foi o que negou Jesus. E essa experiência humilhante proporcionou a Pedro que ele se arrependesse, chorasse pelos seus pecados, se humilhasse e voltasse totalmente a depender de Jesus. Todo esse contexto mostrou para ele que a altivez de espírito precede a queda. Então, se hoje você consegue identificar esse pecado no seu coração, não tenha medo de fazer como Pedro fez, de se humilhar, de chorar pelos seus pecados, porque o Senhor é justo e fiel para nos perdoar e lavar os nossos pecados. Todos nós somos tentados. Então, quando você começar a pensar ou tiver esse sentimento de se sentir superior, se sentir melhor do que alguém, olha, nós precisamos repreender. Nós estamos lendo o nosso devocional e nós encontramos algo semelhante que brotou lá no coração do filho de Davi, Absalão. Absalão, ele no seu coração brotou assim: eu quero o lugar do meu pai, eu quero julgar a terra, eu quero ser rei no lugar do meu pai. E isso levou Absalão a desejar até matar o seu próprio pai para reinar no seu lugar. Ele se rebelou contra o seu pai, por quê? Porque ele deixou a soberba, a grandeza, só porque ele era bonito, só porque ele era diferente, só porque ele era descolado, todo mundo gostava dele, ele conseguiu, assim, levar todo mundo na conversa. Ele achou que, naturalmente, ele ia pegar o lugar do pai, que ele era melhor do que o seu pai Davi, mas não sabia ele que o Senhor Deus estava com Davi, no reinado de Davi. E o que aconteceu? Essa soberba de Absalão levou o que? Culminou na sua morte. Ele morreu e Deus desbaratou tudo isso. Então, ou seja, nós devemos nos cuidar, nos policiar, lembrar do que diz a palavra de Deus e sempre voltar atrás
quando esse sentimento vir no seu coração, pedir: Senhor, me ensina a ser humilde, me ensina a fazer a tua vontade. Porque uma coisa é você realmente assim, você ter autoconfiança, você fazer as coisas com convicção, mas sempre na dependência do Senhor. Vamos prosseguir com o tópico de número 3, orgulho e humildade. Então nós estamos falando aqui de soberba, de orgulho, que são sinônimos. Nós vamos então ver essa relação do orgulho e da humildade. Então nós vamos falar primeiramente sobre essa questão do orgulho e a humildade em relação ao próximo. Humildade é uma pessoa modesta, simples, sem vaidade. Reconhece as próprias limitações e defeitos, mas sem ficar no lugar inferior, ter complexo de inferioridade e insegurança. Saber quem é. E isso nós aprendemos com quem? Com Jesus. Quando ele esteve aqui na terra, ele mostrou para nós a humildade. Ele apresentou para nós como modelo de humildade, mas ele sabia quem ele era. Muitas pessoas invejavam dele, como os fariseus, os religiosos, porque ele tinha uma humildade e conseguia passar isso para todos, mas sem perder a essência, sem estar no lugar para que ele veio. Ele veio para morrer e desfazer a obra de Satanás. Então, nós precisamos ser parecidos com Cristo, com o nosso Pai Celestial. Orgulho quer dizer uma pessoa arrogante, soberba, excesso de admiração a si mesmo, desprezo em relação ao próximo, se acha melhor do que o outro. Essas são as características do inimigo. Então Jesus veio para desfazer a obra de Satanás. E quando a pessoa se entrega a Jesus, ele nasce de novo. E aí ele vai ser parecido com esse pai que deixou exemplo para todos nós. O orgulhoso não admite que ele está errado. Mesmo com seu equívoco, ele não pede perdão. Ele é inflexível. Muitos pais ensinam seus filhos a não chorar, não pedir perdão, não pedir desculpa, porque entende que isso aí vai enfraquecer o filho. Mas pelo contrário, quando nós ensinamos nossos filhos, e você que está presente, que tem isso no coração, desconstrua tudo isso, porque entrega a sua vida para Jesus se você ainda não entregou e deixa o Senhor fazer de você uma nova criatura. Paz do Senhor Juvenis, meu nome é Ana Sofia e chegou a hora do Você Sabia? E hoje nós vamos falar sobre o amor que se ajoelha. O mundo quer ser servido, mas Jesus escolheu servir. Enquanto os reis usavam uma coroa de ouro, ele usava uma toalha de servo. Enquanto o império exaltava o poder, ele se ajoelhou diante de homens falhos. Então, aqui vai uma curiosidade muito interessante, Juvenis. Na época de Jesus, lavar os pés era o trabalho mais humilhante que existia. Nem os servos judeus faziam isso. Era tarefa dos estrangeiros e dos menos valorizados da casa. Mas o Filho de Deus pegou a bacia e se ajoelhou perante os seus discípulos. Aquele momento foi uma declaração de guerra contra o orgulho humano. Jesus estava dizendo: no meu reino, quem se abaixa governa, quem serve reina, e quem ama vence. Ele não limpou só os pés, limpou os corações endurecidos. Ele não só pregou humildade, ele viveu humildade e mostrou que a maior autoridade é a de quem sabe se ajoelhar para levantar os outros. Por isso que o coração é o trono invisível. O coração é o centro de tudo. É ali que nascem os pensamentos, as escolhas, as tentações e os sonhos. É onde o céu e o inferno disputam espaço todos os dias. E outra curiosidade é que no mundo antigo, o coração era considerado o lugar onde a pessoa ouvia a Deus. Por isso, Davi chorava, dizendo: cria em mim um coração puro. Ele sabia que se o coração se contamina, o corpo inteiro desobedece. O diabo não quer tua aparência, quer teu coração, porque quem domina o coração controla a vida. Mas quando o Espírito Santo senta no trono do teu interior,
Nem o inferno consegue te tocar. Por isso que a humildade é o caminho do poder. Deus nunca usou soberbos, ele levanta quem se quebra. Moisés precisou sair do palácio para ver a sarça. Maria foi escolhida porque tinha um coração simples. E Jesus, o maior de todos, conquistou tudo de joelhos. Por isso que a humildade vem da ideia de terra fértil. Deus não planta em corações duros. Ele planta em quem se deixa cavar, mexer e transformar. Quanto mais você desce, mais ele cresce em você. O orgulho até sobe, mas cai sozinho. Humilde parece pequeno, mas é sustentado pelas mãos de Deus. Tanto que o nosso campo de batalha é no interior. A guerra mais difícil não é contra o mundo, é contra o que mora dentro de você. Por isso que a ciência já até provou. O que você sente muda até o ritmo do seu coração. Quando você guarda ódio, medo ou vaidade, teu corpo sente, tua mente se abala e tua alma adoece. Mas quando o Espírito Santo governa o teu coração, a paz se torna tua força e a fé te sustenta. Por isso, Deus quer limpar dentro, antes de agir por fora. Quer purificar o que ninguém vê, para depois te usar onde todos veem. Por isso, é importante nós refletirmos a seguinte lição juvenil. Deus não quer só sua aparência, mas sim, Ele quer o seu interior queimando por Ele completo. Ou seja, Ele quer você por inteiro. O mundo quer o brilho dos teus dons, mas Deus quer a entrega do teu coração. O Espírito Santo não unge vaidade, Ele unge rendição. Ele não se move aonde há orgulho, Ele habita aonde há quebrantamento. Então, seguinte, juvenil, quer viver algo grande? Então, se ajoelha, serve, perdoa, ama e fica no chão, porque é do pó que Deus levanta os gigantes. O mundo se impressiona com quem brilha, mas o céu se move por quem se dobra diante de Deus. E quando você se ajoelha diante do trono do Altíssimo, o inferno inteiro precisa se calar. Agora vamos ver o orgulho e a humildade em relação consigo mesmo. Bom, por o orgulhoso ser uma pessoa impulsiva, excessivamente autoconfiante e prepotente, ela não consegue gerir bem as suas emoções e nunca assumir as suas falhas nem lidar bem com elas. Mesmo que essa pessoa consiga alcançar alguns objetivos pessoais, ela nunca vai conseguir alcançar um crescimento pessoal. Porque quando nós identificamos as nossas falhas e procuramos melhorá-las, além de ser um sinal de humildade, a gente consegue crescer em nós mesmos. Geralmente, essa arrogância dos orgulhosos é uma maneira de disfarçar as inseguranças que essa pessoa tem. Além de tudo isso, como que uma pessoa orgulhosa vai conseguir se render de fato ao Evangelho de Cristo se a principal maneira de acessarmos esse Evangelho é primeiro reconhecermos a nossa miserabilidade, as nossas falhas, os nossos erros e o quão pecadores nós somos. Um coração orgulhoso nos afasta, além de um crescimento pessoal, nos afasta do Evangelho de Cristo. A primeira coisa que nós precisamos fazer ao nos rendermos a Jesus é primeiro reconhecer quem nós somos de verdade, que somos pessoas ruins sem Cristo, e nos humilharmos para pedirmos para que o Senhor possa nos perdoar, nos lavar, santificar e tirar esse orgulho do nosso coração. Puxando a parte que Camila falou de se humilhar, devemos sempre entender que Deus ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Podemos ver que na Bíblia mesmo ele fala sobre isso, que em Provérbios 29 diz assim, no versículo 23, a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. O humilde de espírito é, no caso, reconhecer que ele não é nada, que o espírito dele é fraco e que ele precisa de alguém que dê essa ajuda. Ele precisa de Jesus. E Jesus, o próprio Jesus, mais pra frente, no Novo Testamento, ele também confirma isso. No Sermão da Montanha, Mateus 5, versículo 3, diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, quanto mais a pessoa conhece Jesus, mais ela vai entender que ela ainda não conhece nada de Jesus. Isso às vezes fica um pouco complicado, mas se formos parar para analisar na história existe um homem chamado George Miller. Ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. E quando ele estava perto de morrer, eles perguntaram a ele o que ele desejava. E ele
falou que desejava ler a Bíblia mais uma vez, porque ele não conhecia Jesus por completo ainda. Ou seja, quando nós se aproximamos de Deus, quando nós buscamos ao Senhor, Ele mesmo nos dá essa humildade de reconhecer que não somos nada. Mas quando estamos afastados de Deus, quando estamos longe, nosso coração ele se enche da autojustiça. Aí já começamos a pensar: não, mas eu já li a Bíblia hoje. Não, mas eu já li a Bíblia essa semana. Não, mas eu já orei ontem, não preciso orar hoje. E tudo isso é que o diabo coloca na nossa cabeça para simplesmente nos atrasar na nossa relação com Deus. Galera, recebi uma pergunta aqui que é nível hard, mas essencial. Como vencer a soberba e o orgulho através do amor? Sabe aquele sentimento de querer ser o melhor, de achar que sabe mais do que todo mundo, ou de olhar para os outros de cima para baixo? Isso é soberba. No mundo das redes sociais, onde tudo é sobre quem tem mais likes ou quem é mais popular, o orgulho é o vírus e o amor é o antivírus. E a Bíblia lá em 1 Coríntios 3 dá a chave: o amor não se gaba, o amor não é orgulhoso. Mas como funciona isto na prática? Aqui vão 3 atitudes para o amor nocautear o orgulho na sua vida. Primeiro, o amor troca o espelho pela janela. O orgulho faz a gente viver se olhando no espelho. Como eu estou? O que acham de mim? O amor quebra esse espelho e abre uma janela para ver o outro. Quando você ama, você para de focar em ser interessante e começa a ser interessado. Em vez de chegar na roda de amigos querendo falar de suas conquistas, o amor pergunta: e aí, como foi o seu dia? Quando você se importa de verdade com a dor ou a alegria do outro, não sobra espaço para se achar melhor do que qualquer outro. Ponto 2. O amor celebra o sucesso alheio sem inveja. O orgulho odeia ver o outro brilhar, porque acha que o brilho do outro apaga o seu. Mas o amor vence isto celebrando. Quer matar a soberba hoje? Elogie sinceramente. Se um amigo tirou nota melhor, se jogou melhor no futebol, se cantou melhor no louvor, vibre com ele. Diga: irmão, você mandou muito bem. Quando você usa a sua voz para levantar os outros, o orgulho morre sufocado. Porque o amor não compete, o amor coopera. O ponto 3, o amor serve no anonimato, o modo invisível. A soberba ama o palco, ama o aplauso. O amor ama servir mesmo que ninguém veja. Jesus, o Rei do Universo, pegou uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Isto é amor vencendo o orgulho na prática. Faça algo bom por alguém essa semana sem postar, sem contar, sem esperar troco. Lave a louça para sua mãe sem ela pedir. Ajude um colega na escola. O serviço humilde é o remédio mais amargo para o ego, mas é o que mais cura a nossa alma. Então, juvenil, a resposta é simples, a mais poderosa. O orgulho diz: eu sou o máximo. O amor diz: você é importante para mim. Quanto mais você ama a Deus e ao próximo, menos você precisa provar que é bom. Porque quem se sente amado por Deus não precisa humilhar ninguém para se sentir grande. Vamos amar mais e nos exibir menos. Deus abençoe vocês grandiosamente. Conviver com uma pessoa humilde é uma bênção. A pessoa está disposta à exortação do Espírito Santo, disposta a não lutar para ter razão, valoriza os outros, não se acha superior a outros. Suas relações, nas suas amizades, em todos os sentidos, são equilibrados. O humilde entende suas
próprias falhas e busca melhorá-las. Assim alcança crescimento pessoal e genuíno sucesso, regadas de paz, respeito e companheirismo. Juvenis, o amor não se ensoberbece. Esse é o tema da nossa lição. Então, a maneira de vencermos o orgulho, a soberba, é através do amor de Jesus. Vencer a nós mesmos, o seu coração, as tentações, esse sentimento, sabendo que vocês vão conviver com pessoas assim, pessoas que são orgulhosas, pessoas que são altivas, pessoas que são soberbas, que às vezes vão querer até humilhar vocês. Mas o amor de Jesus e a humildade de Jesus é o caminho para que essas pessoas que demonstram essa soberba, esse orgulho, sejam impactadas e o amor joga por terra a soberba, joga por terra o orgulho e assim nós venceremos em nome de Jesus. E Jesus, ele é o nosso modelo. Ele foi o único que pôde dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E agora chegou o nosso momento tão especial, o momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E agora, Juvenis, vamos para o nosso quiz. 1. Por que a soberba é inimigo tão mortal? A. Porque se disfarça de força, mas gera ruína interior. B. Porque atinge apenas quem ocupa grandes cargos. C. Porque é menos destrutiva do que pecados visíveis. E D. Porque sempre pode ser controlada pelo próprio homem. Tempo na tela. E a resposta certa, Juvenis, é a alternativa A. Porque se disfarça de força, mas gera ruína interior. E agora vamos para a pergunta de número 2. O que revela o orgulho espiritual em alguém? A. Quem tem dons maiores do que os outros. B. Quem alcançou maturidade verdadeira. C. Que busca aplausos para si e não glória para Deus. E D. Que não precisa da graça para permanecer de pé. Tempo na tela. E a alternativa certa, Juvenis, é a letra C, que diz assim: que busca aplausos para si mesmo e não glória para Deus. E agora vamos para a nossa pergunta de número 3. Qual lição comum há na queda de Lúcifer e na Torre de Babel? A. Que o orgulho nasce apenas de conquistas visíveis. B. Que toda exaltação própria leva inevitavelmente à queda. C. Que é possível competir com a vontade divina. E D. Que a soberba só alcança os mais poderosos. Tempo na tela.
E a alternativa certa, juvenis, é a letra B, que toda exaltação própria leva inevitavelmente à queda. E agora vamos para a nossa pergunta de número 4. O que a autoconfiança de Pedro antes da negação ensina? A. Que coragem basta para permanecer fiel. B. Que promessas feitas a Deus anulam as fraquezas. C. Que confiar em si mesmo abre espaço para cair com mais força. E D. Que o amor humano é incapaz de falhar. Tempo na tela. E a alternativa certa, juvenis, é a letra C, que confiar em si mesmo abre espaço para cair com mais força. Vamos para a nossa pergunta de número 5. Qual é o caminho para vencer a soberba nos relacionamentos? A. Colocar as próprias vontades acima dos outros. B. Escolher servir mesmo quando ninguém aplaude. C. Esperar reconhecimento como prova de valor. E D. Se afastar de quem confronta seu orgulho. Tempo na tela. E a alternativa certa, juvenis, é a letra B. Escolher servir mesmo quando ninguém aplaude. E esse foi o nosso quiz. Voltamos para a aula. E para finalizarmos nossa aula, vamos orar. Senhor, ensina-nos o caminho, Senhor, da humildade. Nos ensina também a vencer o orgulho, vencer a soberba, porque isso somente nos distancia do Senhor, do amor do Senhor e da comunhão com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, abençoa cada um dos nossos juvenis, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tchau, juvenis. Tchau, juvenis. Tchau, juvenis. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? A paz do Senhor, juvenis. Mas eu tô falando pra fora. É, a voz dela é meiga, assim. Ah. Ah, que bonitinha. Agora tchauzinho, mamãe. Agora tchauzinho, mamãe. Fala aí, Kátia. Você. É eu? Ah. Aí, ó, tá vendo? Não sou eu. O orgulho saiu das profundezas do que sai. Não tô rindo. Ô, Camila. Pior que eu não tava rindo. Não tava. É. Você começou tão bonitinho. Eu não posso. Tá. Bom. Eu acho que o Arthur e a Camila eles não podem gravar aula. Não pode. Eu não ri. Bom, antes de tudo, nós precisamos entender que o orgulho saiu das profundezas. Ué, gente. Mas o que é, Uai, Camila? Por que você tá Camila. rindo? Toda essa ideia de autoconfiança eu ia falar foi pro ralo, mas não pode falar isso não. Porque o Senhor é justo e fiel para nos arrepender. Não, para nos perdoar. Não, para perdoarmos. Não. Perdoar. Para nos perdoar. O meu maior orgulho é de ser humilde. Só faltava essa. A gente ter gravado essa, Lucas. O maior orgulho da Kátia é ser humilde. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?